lutas celestiais. Uma palavra que vem como orvalho em terra seca. Na hora em que você precisa, no momento que você mais necessita. Com o pastor Valdir Gomes. O que você está enfrentando na sua vida é uma batalha espiritual. E batalhas espirituais só podem ser vencidas com armas espirituais. E quais são as armas espirituais, pastor? Oração, a meditação da Santa Palavra de Deus e jejum. São armas espirituais. O Senhor Jesus, uma certa vez, aconteceu assim, olha, eu já contei essa história para vocês, mas eu vou só relembrar. Um pai traz um menino que desde criança era endemoniado. E o pai sofria porque o demônio queria matar o menino. Tá? O demônio queria matar o menino. E o que acontecia? Jogava o menino na água para o menino se afogar, jogava o menino no fogo para o menino morrer afogado. Mas como, pastor? Ele sofria com ataques epiléticos, com convulsões. Então, quem olhava para o menino era um menino que tinha uma doença, ataque epilético. Porém, por trás daquela epilepsia tinha um demônio. E é assim que às vezes acontece. Às vezes a pessoa ela tá com um problema e quem olha assim de fora ou até ela mesma pensa assim: não, esse problema é por causa disso. Só que por trás desse por causa disso tem um espírito maligno. Uma doença, por exemplo, como a desse garoto, que no caso seria a epilepsia, que você não consegue curar, que é chamada de doença crônica ou isso, e aí você fica dependendo de vários remédios e aquilo vai se agravando, e que você está tratando como uma doença, porque afinal de contas você sente os sintomas, tudo leva a crer que é uma doença. Então o que acontece? Você vai tratando, você passa anos tratando daquilo ali, porém não é uma doença. Pelo menos não é uma doença comum, não é simplesmente o seu corpo que está doente, mas é muito mais o seu espírito. Você está sendo vítima de uma força do mal que está ali causando aquilo ali. Então, o que acontece? Presta atenção. Aquele pai traz o garoto, mas quando ele traz o garoto até Jesus, Jesus não está lá. Jesus tinha ido para o monte orar. Olha que coisa, povo de Deus. Jesus tinha ido para o monte orar. E quando Jesus vai para o monte orar, ou enquanto Jesus está no monte orando, o pai chega e só encontra os discípulos. Só encontra os discípulos. Os discípulos, então, já haviam feito isso outras vezes e oraram por aquele garoto. Mas não aconteceu nada. E aquilo foi porque tinha um monte de gente olhando. E eles ficaram envergonhados porque o demônio não saía do garoto. O garoto estava do mesmo jeito. E ali, naquele momento, ficou evidente uma coisa que é muito importante a gente perceber. Nem todo mundo que está à sua volta, vendo sua luta, está torcendo por você. Está querendo ver o seu bem.
E nem todo mundo que está ali parecendo estar esperando ver algo de bom te acontecer, na verdade está querendo que algo bom aconteça. Quando os discípulos não conseguiram ajudar aquele rapaz, se levantou um burburinho, um disse-me-disse, aquilo ali, uma desconfiança, começou um monte de gente provavelmente dizer que eu sabia, isso aí é tudo um bando de charlatão, de enganador, que de Deus nada, tá vendo? Aí, ó, cadê? Cura o rapaz. Olha, povo de Deus, a cabeça das pessoas é muito complicada, porque as pessoas, elas sofrem e estão sofrendo, mas muitas vezes elas não estão preocupadas em vencer os seus sofrimentos, os seus problemas. Elas estão mais preocupadas de que você não vença os seus. Olha que pensamento ruim, povo de Deus, que coisa, não é uma coisa diabólica? Em vez de eu estar preocupado em resolver os meus, eu acabo torcendo para que você não resolva os seus. Isso é diabólico. Bom, mas continuando a história. Aí o que acontece? Jesus, então, desce do monte na hora que está tendo aquele disse-me-disse. Na hora que está tendo disse-me-disse. E ele diz assim, ué, o que está acontecendo aqui? Aí o pai do garoto chega para Jesus e fala assim, não, é que o meu filho tem esse problema e eu trouxe ele para os teus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar o mal do garoto. Aí Jesus manda trazer o garoto. Na hora que o garoto chega perto de Jesus, o demônio manifesta e fica se batendo no chão, espumando, uma coisa horrível. Você que já viu pessoas tendo convulsões, é uma coisa assim aterrorizante. Aí Jesus pergunta ao pai como é que aquilo tem acontecido e começou quando. O pai conta a história para ele. E aí Jesus ordena ao demônio que saia do garoto. Aí é que o garoto começa a se convulsionar. Pum! Sai. Aí quando sai, o garoto fica paradinho, como se tivesse morto, diz a Bíblia. E naquele instante, aí entra em cena mais uma vez os que torcem pelo mal, porque todo mundo estava achando que o garoto tinha morrido. E aí, se tivesse morrido, ia cair de pau de críticas falando de Jesus. Mas aí daqui a pouco Jesus pega o garoto e levanta ele liberto e entrega para o pai. Quando acaba tudo isso, os discípulos envergonhados, eles chamam Jesus de lado e aí perguntam assim, Senhor, puxa vida, o que houve? Por que a gente não conseguiu expulsar o mal desse garoto? Puxa, a gente passou vergonha, Senhor, com todo mundo aí olhando, todo mundo falando, Senhor. Puxa vida, o que houve? E aí Jesus disse assim, vocês só não conseguiram expulsar esse demônio por duas razões. Primeiro, porque vocês duvidaram. Vocês duvidaram por causa da pequena fé de vocês. Porque eu quero afirmar aqui para vocês, se vocês tiverem fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer esse monte, ergue e te lança no mar, e ele vai se lançar. Então, o que Jesus nos ensinou aqui? Que tudo que a gente for fazer, povo de Deus, faça com fé. Não olhe para a dificuldade. Você que está aqui nesse instante, eu não sei exatamente qual a razão de você estar aqui,
qual o motivo, qual o pedido que você quer fazer a Deus hoje. Eu só sei uma coisa: faça crendo que vai dar certo, que vai dar certo. Faça acreditando que Deus pode fazer, que Ele vai fazer. Isso precisa estar dentro de você. Não faça por fazer, não faça porque você viu alguém fazendo, não faça porque não tem outra coisa para você tentar. Faça porque você acredita mesmo. Olha, eu vou orar com o Senhor hoje, pastor, vou ficar curada. Pastor, estou orando pela minha libertação ou pela libertação do meu filho. Ele está nas drogas ou ele está doente. Olha, eu vou orar com muita fé, ele vai ser liberto. Faça assim, mas faça com essa fé mesmo que eu estou dizendo para você. E a segunda coisa que Jesus disse foi: e também porque existem certas espécies de demônio que para elas saírem é necessário jejum e oração. É preciso jejum e oração. Então perceba que Jesus manda a gente usar as armas: a fé, o jejum e a oração. Olha, então não é uma luta fácil como muita gente pensa. Ah, não, o diabo já está derrotado. Tal. É um inimigo que a gente não pode vacilar com ele. Não pode dar brecha. Que você tem que estar firmado ali para que você possa vencê-lo e derrotá-lo.